Muito bem-vindo a mais um episódio do LLcast. Eu sou o Luciano La Roça e estou aqui em mais um episódio do nosso podcast, onde nós entrevistamos gestores de tráfego que trabalham em Portugal. E neste podcast eu vou trazer aqui a Tânia Inácio, uma gestora de tráfego que cresceu aí vertiginosamente ao longo dos últimos anos. E ela vai mostrar como é que ela fez esse crescimento e vai dar alguns aprendizados sobre a profissão. Tânia Inácio, muito bem-vinda aqui ao podcast. Bom dia. Bom dia, estamos aqui bem cedinho aqui a gravar o nosso podcast. A Tânia veio aí do Porto, como vocês vão perceber aí pelo sotaque dela. E Tânia, começando aqui a nossa conversa, tu hoje como gestora de tráfego tens aí uma equipa já contigo, mas vamos começar por ti. Quem é a Tânia Inácio? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Então, a Tânia é uma menina ainda, não é? Que eu chego a partir dos 30, é sempre menina, tenho 35 anos, sou mãe, tenho 2 meninos, a Maria e o Vicente. E é isso, eu sou uma pessoa muito descontraída, muito tranquila, uma pessoa que tem muita energia, não é? Portanto, tu também já me conheces, por isso também já sabes que é um bocadinho assim, não consigo estar quieta. Portanto, não te sei descrever muito mais sem entrar já aqui no lado profissional. Não sei se queres que comece a falar um bocadinho sobre isso. Boa. Não, vamos ver aqui mais como uma conversa de café mesmo. E vamos começar aí um pouco pelo fim. Tua parte profissional hoje, quantos clientes tens, a tua equipa? Como é que é hoje a tua estrutura como gestora de tráfego? Neste momento tenho uma empresa, não é? Tenho uma equipa de 5 pessoas a trabalhar comigo. Portanto, já não sou só uma gestora de tráfego. Tenho mesmo a minha própria empresa que inclui a gestão de tráfego e que é o foco principal, é a gestão de tráfego. Portanto, a nível de clientes, temos neste momento a rondar os 20 clientes, mas com uma projeção sempre a pensar em aumentar, e é isto, atualmente é assim. E como é que foi passar de alguém que prestava um serviço para alguém que hoje tem pessoas a liderar, tem objetivos de empresa, etc. Como é que foi essa transição? Era um objetivo ou isso foi surgindo por acaso? Não estava nos planos, ou seja, é desafiante. Eu acho que é o grande desafio até, é mesmo esta passagem agora para empresária, não é? Porque na verdade eu era uma gestora de tráfego, prestava serviços e passar aqui para a parte da gestão da empresa é realmente a parte mais desafiante. Não estava nos planos, mas também tem a ver um bocadinho com a minha maneira de ser, eu quero sempre mais, não é? Por isso a gente nunca vira a cara à luta, por isso. É muito interessante, que às vezes a gente só quer ali resolver um problema específico, pequenino, depois a gente começa a ter mais clientes, depois a gente começa a não dar conta de todos eles, depois a equipa vai crescendo e por aí vai. E tu tens ideia de onde tu queres chegar? Neste momento, não. E não porquê? Porque é exatamente aquilo que estavas a dizer. Eu comecei nisto para ter aqui alguma liberdade de tempo, de poder acompanhar os meus filhos, ou seja, o objetivo era muito pessoal. Eu acho que nunca vi isto como uma carreira de, ok, vais-te sentir completamente realizada. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo foi mesmo ganhar aqui alguma qualidade de vida a nível pessoal. E, na verdade, está a ser muito mais do que isso, não é? Porque eu, neste momento, quero mesmo continuar a crescer e já não é só por causa dos meus filhos, é também por mim. E acho que é uma das coisas mais importantes. É a determinada altura nós começarmos a fazer coisas por nós mesmos, não é? Por eu querer ser melhor e por eu querer chegar mais longe. Por isso, neste momento, não sei muito bem onde quero chegar, porque quero sempre chegar à frente. É só isso. Quero sempre mais. Então dá para dizer que os teus filhos foram a tua grande motivação? Sim. Sim, eu não gosto de romantizar muito isto. Sim. Não gosto Conta-nos um pouco mais sobre isso. Eu não sou muito fundamentalista nesse sentido, ou seja, eu vou fazer tudo pelos meus filhos, vou mudar a minha vida pelos meus filhos. Sim, eles são sempre o nosso foco, ponto. Nisso não há a menor dúvida, mas chega a determinada altura em que, se nós não formos, eu se não me sentir bem enquanto Tânia, não é? Enquanto mulher, também não vou ser a melhor mãe para eles. Por isso, aqui o foco de os filhos serem a motivação, sim, se calhar o arranque é muito à custa disso, à custa das próprias... Da própria circunstância da vida, do tempo, da falta, ou melhor, daquilo que eu tinha, que era falta de tempo. Mas a motivação é querer sempre ser mais e melhor, portanto, acho que é um bocadinho por aí. Agora, claro que eles são a peça fundamental na minha vida, mas chega a uma determinada altura que é mesmo querer mais. Sim.
Eu vejo muito isso, que às vezes há uma razão específica que é o arranque, para alguns Sim. é os filhos, para outros é a falta de dinheiro, para outros é não ter um emprego. Só que depois, conforme essa primeira necessidade é passada, outras surgem, Aparece. porque senão a pessoa pararia por ali, não é? É Ah não, isso. ok, já tenho mais algum tempo com os meus filhos, então não quero mais crescer e está bom para mim. Então começa-se com uma motivação e depois vai crescendo. Então vamos voltar então um pouco aí ao início dessa história. O que é que tu estavas, o que é que tu fazias? O que é que aconteceu quando sentiste, olha, eu não tenho tempo aqui para os meus filhos, preciso mudar aqui alguma coisa. Vamos voltar um pouco então aí atrás na tua história. Então, eu estudei Direito, portanto, nada a ver com isto. Mas, na verdade, nunca acabei por exercer porque a vida acontece muito rápido. Eu sempre fui muito independente e depois, entretanto, fui mãe e tinha que trabalhar, não é? E então trabalhei sempre desde muito, muito nova. E das duas uma, ou ia trabalhar ou ia poder fazer um estágio. E nós sabemos que cá em Portugal fazer um estágio implica abdicar de muita coisa a nível monetário, não é? Só entendendo, tu Portanto, terminaste a faculdade, tiveste os filhos logo a seguir? pouco tempo depois, sim. Entendi. 2, 3 anos. Ok. Portanto, foi ali um tempo em que trabalhava no shopping, turnos rotativos, e depois a minha primeira filha nasceu e eu estava a trabalhar no shopping 8, 10 horas por dia, se fosse preciso, folgas rotativas, e ela basicamente foi educada pela minha mãe. Não é? Em nenhum momento, e eu até vinha a comentar nisso no caminho, é aquilo que às vezes nos dói mais é olhar para trás e pensar, ok, a minha filha durante X anos foi educada pela minha mãe, não me teve presente porque não dava, porque muitas das vezes, imagina, eu ia trabalhar de manhã, ela ia para a escola, depois quando eu chegava ela já estava a dormir, havia aqui muito não havia aquela coisa do ao sábado e ao domingo vamos Sim. estar com os filhos, não, porque eu tinha que ir trabalhar, portanto foi sempre um bocadinho difícil. E mesmo dentro do meu percurso a trabalhar por conta de outrem, eu tentei sempre arranjar aqui formas de, ok, não tenho tanto tempo, vamos arranjar um trabalho por conta de outrem de segunda a sexta. Estava tudo bem e fui trabalhar por uma empresa de telecomunicações e correu super bem, ganhava bem, ganhava com comissão, era ótimo. Mas depois aquilo começou a ser insuficiente, não é? Sim. E, entretanto, o meu segundo filho nasceu e em 2020 aconteceu o que a gente sabe, não é? E, basicamente, o que aconteceu foi, eu tenho em cima da mesa aqui a possibilidade de começar a fazer coisas diferentes. E foi nessa altura que tu me começaste a aparecer e que surgiu aqui Foi anúncios no YouTube ou no Instagram? no YouTube. No YouTube. Eu sou do tempo de te ver a fazer vídeos. Vai, esses vídeos ainda estão no teu canal. Portanto, se alguém quiser ir ver, tem que ver esses tesouros de óculos de sol, com o telemóvel, e tu a caminhares assim no meio de uns prédios. Pode ser, não me lembro. Está em São tantos. 2017 ou uma coisa assim. E eu comecei a fazer, como nós tínhamos um negócio da família, comecei a fazer uns anúncios sozinha com os teus vídeos. E depois comecei, lá está, depois os teus patrocinados começaram a aparecer e era desconhecimento, não é? Porque às vezes a pessoa não entra para isto não é por não achar que consegue ou alguma coisa Sim. do género, é por não conhecer, e eu não conhecia nada disso. Eu tinha sempre aqueles mitos, é preciso um curso de marketing para fazer isto ou aquilo, e não, tu acabaste por descomplicar ali um bocadinho a coisa e pronto, e foi a partir daí que eu comecei a olhar para isto como uma possibilidade de, ok, então posso deixar o trabalho por conta de outrem para ir para este caminho. Porquê que numa situação dessas uma advogada não olha para a parte da advocacia ao invés de olhar para a internet? Pela questão da rapidez e pela questão de... Eu acho que muitas das vezes aqui a questão é, o nosso país é muito burocrático em tudo, não é? E nós quando começamos a ver, e eu sou uma pessoa, lá está, a minha vida é muito rápida, a minha vida acontece tudo muito rápido, e eu não consigo estar... Estou a tentar arranjar aqui um sinónimo para pasmaceira, não é? Não há problema, pasmaceira, está usado. Pasmaceira, pronto. Mas eu não consigo estar na pasmaceira, não é? Sim. Ou seja, eu tenho que ter sempre coisas novas e coisas que me realmente motivem no dia-a-dia para conseguir chegar ao nível a seguir. E realmente a parte do direito... Eu olhava e pensava, ok, ainda vou ter que estudar agora, tive este tempo parado, se calhar vou ter que voltar a estudar, Sim. vou ter que voltar a... Ia ser uma vida sempre nisto. Sim. E pôr em prática só muito lá para a frente. E eu sou uma Sim. pessoa extremamente prática. Ou seja, se é para fazer mesmo. É para fazer acontecer. Andar aqui a enganhar, não. Portanto, foi um bocadinho mais por aí. Ok, alguma coisa que seja prática e que em pouco tempo eu consiga ver que realmente resulta...
e que possa ser Como é meu que foi a caminho. reação à tua volta? Porque advogado é uma coisa que os pais, as pessoas pensam, olha, meu, advogado, a vida está feita, entre aspas. Eu acho que eu acho que de mim esperam quase sempre tudo, porque eu sou muito de ideias fixas, portanto, eu saí de casa dos meus pais, na altura, com a minha filha, tinha 2 meses, e eu amo os meus pais de paixão, mas mesmo assim quis a minha independência, portanto, por muito que me dissessem, não, espera mais um bocadinho, até a menina ser mais crescida, ou alguma coisa do género. Portanto, por muito que as pessoas às vezes pensem, opá, aquela miúda é maluca, elas vão pensar na mesma, mas eu vou fazer as coisas na mesma, ou seja, eu vou sempre seguir aquilo que eu acho. As pessoas vão achar sempre que eu sou louca, não é? Eu tinha muita gente próxima que dizia precisamente isso, pá, trocar o certo pelo incerto, e mais, pá, é o que é seguir a minha intuição. Boa. E aí tu começaste a atender que tipo de clientes? Como é que conseguiste os primeiros clientes? Como é que foi o teu início nessa tua jornada? Eu já fazia então a gestão de redes de um stand de automóvel, e isto em 2019, 2020. E depois, entretanto, entrei na mentoria e comecei a seguir o caminho normal, ou seja, comecei a fazer prospecção, acabei por ter negócios locais mais pequenos. Sim. E fiz o percurso normalíssimo de entrar em contato com os clientes, marcar reunião, fechar Que tipo de negócios clientes. atendeste? Lembro de loja de roupas? A loja de roupa, um centro de estética, uma clínica dentária, um veterinário, uma espécie de infoproduto, pá, foi por aí. Foste experimentando várias coisas, mas depois tu focaste num nicho de mercado. Sim. Porquê? Foquei-me porque depois, a dada altura, estava a ser muito cansativo para mim. Eu sentia que, na altura, eu cheguei a atender sozinha 12 clientes, e o que eu estava a sentir é que eu estava a perder muita energia. E então eu tive que começar a pensar aqui um bocadinho tentar pensar de forma racional e inteligente. De que forma é que eu consigo poupar um bocadinho a minha energia, não é? E a forma de poupar aqui energia era eu concentrar-me em algo que realmente já tivesse algum conhecimento. Os stands de automóveis era um nicho com o qual eu trabalhava mais e que realmente já tinha mais conhecimento. E então foquei-me nesse setor porque era da maneira que eu conseguia aprender mais sobre ele, e ao mesmo tempo não perder tanto a energia, porque eu sentia isso, eu sentia que atendia e depois tinha que mudar o chip para pensar no outro negócio. Isso mexia um bocadinho aqui comigo. Boa. És fã de carros? Sou fã de carros. E mais? E de futebol. Futebol do Porto. Do Porto. Para quem não conhece do Porto, então já sabem aqui nos comentários, não podem fazer bullying relativamente ao Porto. Temos aqui uma advogada, podem arranjar problemas. Boa, então vamos aqui. Agora começa a ter os seus primeiros clientes aí de stands de automóveis, começas a crescer. Isto em quanto tempo? Ou seja, em quanto tempo chegas aí a um grande volume de clientes em que dizes, olha, eu preciso começar a contratar pessoas? Não está a fazer 2 anos. Ou melhor, eu posso-vos dizer que no ano passado, em agosto, ainda era eu sozinha. Portanto, contratei a primeira pessoa em agosto do ano passado, ou seja, em agosto de 2023. Depois estive sozinha com essa pessoa até janeiro, e a partir de janeiro é que comecei a colocar mais pessoas. Deste ano. E como é que é fazer isso? Como é que é contratar as primeiras pessoas? Horrível. Não, é o pior. Ou seja, porque são aquelas coisas que não vêm escrito nos livros, não é? Sim. Por muitas teorias que haja, deves fazer isto. Na prática é tudo muito diferente. Estamos a lidar com pessoas. Portanto, lidar com pessoas, eu costumo dizer que odeio pessoas, e é mesmo verdade, porque é mesmo difícil lidar com pessoas. Portanto, acabou por ser sempre a parte mais difícil. Sim. Mas que ao mesmo tempo é a parte mais difícil, mas é a parte que acaba por trazer maior retorno, não só a nível financeiro, a nível de rentabilidade de trabalho. O jogo muda. Sim. Quando a gente começa a criar e a ganhar um bocadinho essas habilidades, que eu sinceramente acho que ainda não estão completamente afinadas as minhas, ainda tenho que trabalhar muito, ainda tenho que bater muitas vezes com a cabeça, mas a rentabilidade que nós começamos a ter é completamente diferente. Nós começamos a ver o nosso negócio de outra forma e começamos a tomar outro tipo de decisões. Sim.
Essa parte de começar a contratar pessoas, há alguns anos eu comecei com ela, e o ponto principal é foge do nosso controle. Ou seja, até aqui nós fazemos as coisas, se há algum problema nós resolvemos. Quando nós passamos a depender de outras pessoas, isso acaba por ser um problema, porque se elas não resolvem, nós também não sabemos como cobrar. Então, ou seja, tornamos-nos competentes a realizar e incompetentes a delegar, e às vezes a vontade é, deixa aqui que eu faço, só que isso aí impede-nos de crescer, impede-nos... nós passamos a ter um negócio a sério quando aquilo não depende 100% de nós. Até lá somos apenas alguns prestadores de serviços. E hoje essa tua equipa, tu tens um escritório, mas também ela é uma parte remota. Conta-nos um pouco sobre isso. Sim, eu tenho um escritório físico, mas nós trabalhamos de forma remota, portanto, aliás, nós até somos, embora metade sejam da zona norte, temos, por exemplo, uma pessoa aqui da zona de Santarém, não é? Portanto, acaba por... A distância não é todo um problema, nós reunimos com alguma frequência, temos também essa cultura já... está a começar a ser implementada das reuniões frequentes e por aí, mas é quase sempre tudo remotamente, sim. Aí dá para fazer, né? Dá para fazer. Completamente, dá para fazer. E clientes? São de todo o país? País todo. País todo. Neste momento, sim. Não. Já te consideras uma empresária? Estou a trabalhar para isso. É difícil, é muito difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, mas é a parte que... neste momento é aquilo que me está a pôr aquelas borboletas na barriga. Sim. Porque acho que estou a criar aqui alguma coisa. vinha a comentar isso, que a minha filha, aqui há uns dias nas férias, estava a dizer: mãe, ainda não sei o que é que eu quero ser quando for grande e não sei o quê. E nós estávamos a falar, estava-lhe a dizer: tens muito jeito com as línguas, com a comunicação, se calhar vais por aí. E ela virou-se para mim e disse assim: mãe, mas tu podias-me vender a tua empresa. E eu estava-lhe a explicar, e eu caí uma ficha e disse-lhe: olha, mas era uma boa ideia, se calhar... ir para alguma área relacionada com marketing e depois dar seguimento a isso. E eu ali naquele momento quase que pensei nisso, que é, eu estou a construir uma coisa que não vai ser uma coisa momentânea. Sim. Não é? Eu neste momento, da forma como estou a construir, quero que seja uma coisa que perdure no tempo. E quem sabe daqui, a minha filha tem 10 anos, não é? Mas quem sabe daqui a 10 ou 12 anos, quando ela já tiver a licenciatura feita, não é? Não seja ela a dar seguimento a isto. Portanto, é isso, o objetivo é esse. Isso é uma coisa muito interessante, que dá para criar um negócio e passá-lo para quem vem seguir, mas também, a partir do momento que nós aprendemos a criar um negócio, nós podemos passar esses ensinamentos para os nossos filhos, mesmo que não seja na mesma área. Eu tenho a certeza absoluta que se a tua filha começar um negócio em qualquer outra área, tu já vais ter algum conhecimento que vai permitir com que ela acelere também. Então, por isso, aprender sobre negócios também é interessante. Mesmo que não seja o mesmo negócio, certo, já é passado um aprendizado, e por isso é que muitas vezes filhos de empresários acabam por conseguir acelerar muito mais rápido, porque têm em casa, às vezes, algum capital, mas também, às vezes, algum conhecimento. E essa parte dá para passar. Sim, ela perguntou-me logo: mas eu posso comprar a tua empresa? Portanto, com 10 anos, ter essa noção de... Sim. Já começa a ter aqui algumas... E o pai também tem empresa, ou seja, ela já está a viver um bocadinho neste mundo. Sim. Por isso ela já tem aqui algumas noções. Sim, ela podia perguntar: olha, posso ser contratada por ti? Mas não, foi logo comprar a empresa. Boa. Mesmo. Já tem o perfil aí já comercial. Ela não sai às pedras da calçada, portanto tem que ser alguém. Boa. E tens esse objetivo lá na frente? Passar, vender a empresa? Já pensaste nisso? Ainda não pensei nisso, ou seja, sei que é uma possibilidade. E sei que ultimamente é uma possibilidade que é bastante real, ou seja, se eu conseguir construir ou continuar a construir algo aqui consistente, estruturado, e com valor que tenha valor agregado, eu tenho a certeza absoluta que pode ser uma possibilidade no futuro. Para já ainda não passa pelos meus objetivos, porque isto na verdade ainda é muito pequenino. Sim. Só que aqui acontece tudo muito rápido, não é? Sim. Acontece tudo muito rápido. Mas passar um pouco à parte mais específica do trabalho com os clientes. Tu atendes stands, tens algum perfil de stand específico ou qualquer stand pode ser teu cliente? É assim, na verdade qualquer stand pode ser meu cliente, desde que pague o valor que nós temos estipulado. Nós temos algumas, não são regras, mas algumas linhas orientadoras, não é? As nossas avanças não são avanças muito caras, mas também não são as mais baratas do mercado. E também existe ali um budget mínimo, por exemplo, para investimento nos anúncios. Eu nunca trabalho com ninguém... Só traduzindo aqui para o pessoal, budget é o valor mensal, sim, que a pessoa precisa ter para investir em anúncios.
Ou seja, não trabalho com pessoas que normalmente investam menos que 150 ou 200 euros, sabendo que mesmo esse valor muitas das vezes é curto para um negócio. Eu sei a resposta, mas explica para quem está a assistir porquê, que menos do que isso, até podemos ter donos de negócios aqui a assistir, porquê que menos do que isso não é interessante? Porque é quase como tu costumas dizer, fica ali em cima do muro. Ou seja, menos do que isso, nós acabamos, se calhar, por não conseguir chegar ao resultado desejado, não é? E às vezes ali por 50, 75 euros, percebes? Sim. Ou seja, às vezes mais vale fazer aquele esforço inicial de, ok, vou investir um bocadinho mais, mas sei que vou ter retorno, do que estar ali quase ali no limite. E eu acho que principalmente neste negócio, claro que depois todos os negócios têm as suas particularidades, mas quando estamos a falar de tickets mais altos, que é o caso dos carros, nós não podemos estar a contar a vender 10 carros com investimento de 200 euros, não é? Portanto... Ainda há essa expectativa no mercado? Existe. Só acha que vai por 200 euros e vai vender 10, 15 carros? Ainda existe. As pessoas acham que muitas das vezes o digital não é o santo milagreiro, mas quase. Como não conseguem noutras plataformas externas ao Meta, e eles acabam por investir muito e têm pouco retorno, acham que aqui esta opção das redes sociais acaba por ser uma opção mais rápida e com mais retorno, mas não é assim. É um trabalho que tem que ser contínuo e que tem que haver investimento. E como é que tu alinhas isso com o cliente? O que é que tu lhe dizes quando ele vem com essa postura mais de os anúncios são um milagre? Como é que tu alinhas essa expectativa? Isso tem que ser logo no início, ou seja, as expectativas têm que ser alinhadas no início. Nós só trabalhamos com contratos, antigamente trabalhava com 3 meses, agora estou a trabalhar só com contratos de 6 meses mínimo. Mas é exatamente explicar isso. E muitas das vezes, e eu acho que isto no marketing acontece muitas das vezes, que é o pessoal complica muito a forma de comunicar com os clientes. E nós temos de simplificar. E eu estou agora com uma situação e a questão é mesmo essa. É explicar ao cliente que se fosse só pôr uns pauzinhos lá e vender não sei quantos carros, toda a gente o faria. Não é? E nem sequer valia a pena haver plataformas externas para vender carros. Não é? As pessoas também têm que ter aqui um bocadinho e parte de nós criar-lhes ali um bocadinho de consciência digital, que isto é um trabalho contínuo, ok, que é um mundo muito rápido e que nós conseguimos resultados rápidos também, é verdade, mas a paciência vai ter que ser sempre um grande aliado, porque as pessoas vão ter que ser muito pacientes e vão ter que ter muita consciência de que não é só pôr lá o dinheiro, é um trabalho todo global que é preciso fazer. Quanto é que um stand pode faturar por mês em vendas de carros usando os anúncios do Facebook, assim, na tua visão? Muito dinheiro, depende. Eu tenho, para teres uma ideia, eu tenho stands que com os anúncios vendem ali 3, 4 carros, mas sem eles não vendiam nada. Mas estamos a falar de stands que, se for preciso, têm 10 carros em stock. E depois tenho stands que vendem, se for preciso, 30 carros por mês, com cerca de 60 carros em stock. Portanto, para vender esses 30 carros, um stand assim tem que investir mais ou menos quanto em anúncios? Claro, considerando que é um trabalho bem feito. Eu tenho um exemplo muito prático deste mês. Um cliente que vendeu cerca de 27 carros. Ele gastou cerca de 900 euros em anúncios. Está a ser um mês brilhante, está. Sim. Mas nunca foge muito disso. E eu estabeleço sempre alguns limites de valor com os clientes de investimento e vamos ajustando conforme o mercado, ou seja, imaginando que o mês está um bocadinho mais parado, se for necessário investir mais, falo com o cliente, olha, este mês se calhar precisávamos de investir um bocadinho mais, ou ao contrário, se estiver a correr bem, ok, vamos injetar mais. Às vezes não injetamos mais pela própria estrutura não aguentar, não é? Porque não dá conta. Não dar conta, porque vender 30 carros não é fácil, não é? Para quem aqui é leigo no assunto, na parte dos stands, inclusive eu, 27 carros, estamos a falar de um faturamento de quanto que um stand consegue ter aí? Eles vendem carros, porque nesse caso, 15 mil, 20 mil euros? 15 mil, 20. Entre 15 e 20 mil euros a média. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Sim, estamos a falar aí de uns 300 mil euros para uns 900 euros de investimento. Mais que eles têm de financiamento e por aí é muito dinheiro. Não é? Estavas a falar dessa questão do gargalo, dos clientes não aguentarem. Só traduzido aqui para quem nos está a assistir, tu fazes campanhas, essas campanhas geram leads, ou seja, geram contatos, o teu cliente tem que lidar com esses contatos e se tu gerares muitos contatos, ele pode não conseguir dar conta.
Como é que tu treinas os teus clientes para eles gerirem esses contatos para o atendimento? Porque nós sabemos que o atendimento em Portugal muitas vezes é fraco, seria um elogio. Ele é realmente muito mau. E como é que tu treinas os teus clientes? Isso é a parte mais importante, não é? Porque, na verdade, a maior parte das pessoas, e como estás a dizer, não está muito habituada aqui à parte de... Acham que no digital as coisas têm que seguir outros moldes do que no dia-a-dia. E eu, às vezes, em alguns clientes que até respondem pior às mensagens, eu costumo fazer a analogia com, se entra aqui uma pessoa a pedir o preço de um carro, a primeira coisa que vai dizer é bom dia, não é? Portanto, a primeira coisa que o cliente tem que dizer numa mensagem é essa. E nós temos que treinar muito o cliente na parte da resposta às mensagens, porque realmente a maior parte das vezes são péssimas. Mas tudo é treinável. E eu acho que muitas das vezes existe aquela ideia de porque eles querem fazer isto desta maneira, querem fazer isto à maneira deles, mas muitas das vezes fazem à maneira deles por um motivo, porque não sabem fazer de outra forma. E cabe-nos a nós que trabalhamos com eles fazer esse acompanhamento. Sim, e eu faço muito esse acompanhamento, tanto a nível de mensagens, como se for preciso a nível de leads, se eles tiverem dificuldade no primeiro contacto, se for preciso eu fazer o primeiro contacto, para eles verem como é que se faz uma chamada para uma lead, eu faço. Portanto, existe esse acompanhamento. E aconselhamento, por exemplo, este cliente que está a vender mais, se for preciso eu ligo e se calhar precisávamos de uma pessoa específica para contratar, não é? Para trabalhar as leads. E eu tenho neste momento alguns clientes com quem trabalho que eles já fizeram precisamente isso, contrataram pessoas específicas para trabalhar a parte do digital na marca deles. Portanto, é muito fácil lançar as pedras ao cliente, né? E dizer, ele atende mal, etc, eu estou-lhe a gerar contatos, mas o mais difícil realmente é chegar lá e dizer, olha, orientá-lo, treiná-lo, etc. Mas isso também é uma mais-valia, né? Porque a partir do momento que tu sabes fazer isso, também crias uma diferenciação no mercado muito grande. Eu sei que no teu caso, inclusive, às vezes até visitas presencialmente os teus clientes para fazeres ali o acompanhamento. Faço muitas vezes visitas presenciais, mesmo que não sejam da zona do Porto, porque acho que o acompanhamento é um dos pontos mais importantes. E lá está, nós temos que marcar a diferença. Eu acho que a parte do tráfego nós com mais conhecimento ou menos, a gente consegue gerar contactos, mas depois o difícil é nós fazermos todo o resto e montarmos aqui as peças do puzzle, porque não basta aquilo que estavas a dizer, mandar a bola para o cliente e safa-te, não. É a nossa obrigação ajudá-lo. E como é essa sensação de trabalhares numa área em que tu podes literalmente mudar o rumo de um negócio? É de grande responsabilidade. Porque muitas das vezes isto é meio-meio. Há clientes que me procuram porque realmente já vendem bem e querem escalar ainda mais, e esse aí acabam por ser, embora seja, às vezes é mais difícil, não é? Porque o cliente já vende muito bem. Mas a nível de consciência, a nível de lidar com as pessoas é fácil, mas existem muitos clientes que me procuram porque realmente o negócio mudou muito nos últimos anos, ainda por cima é um negócio com grande sazonalidade, que está muito instável, portanto acaba por ser mais complicado nesse sentido. E há muitos que me procuram porque precisam mesmo de vender. E aquela sensação de o cliente não vende nenhum carro, mas no mês que começa a trabalhar comigo, vende 3, 4 carros, é impagável, não é? Portanto, é um bocadinho por isso que sabe bem fazer este acompanhamento e nós estarmos próximas do cliente. Eu costumo dizer que sou muito chata, e sou mesmo chata para os meus clientes. Eles têm mensagens há mais de X horas, ou têm mensagens há dias, ou alguma coisa. Eu estou em cima disso tudo. Se eles gostam, muitas das vezes, se calhar mandam-me dar uma volta baixinha, não é? Ser mais chata do que ser... Mas prefiro ser assim, sim. Ser a pessoa que não faz ali nada. Boa. Já pensaste em trabalhar com clientes de stands fora de Portugal? Não, para já não. Não, porque há aqui uma grande questão, que é o mercado. E eu acho que quando nós somos especialistas em alguma coisa, nós temos que ter muito conhecimento do mercado.
Portanto, não vale a pena eu colocar na minha bio a dizer que sou especialista em marketing automóvel quando não me conheço nada do mercado, seja ele português, francês, holandês, alemão. Para que é que eu vou trabalhar para o mercado alemão se eu não percebo como é que, os meandros do mercado em si, percebes? Porque isso tem muito a ver com a parte das campanhas. Tem muito a ver a questão de a campanha que eu faço no início do mês é um bocadinho diferente da campanha que faço a meio do mês, percebes? E isso tem relação com a parte aqui do mercado que eu já estou dentro, que eu já conheço e que já consigo analisar também. E falando dessa parte aí dos clientes e das estratégias, o que é que tu costumas fazer para gerar resultados para os teus clientes? Obviamente não precisas revelar o ouro, mas o que é que tu costumas fazer para gerar resultados para os teus clientes? Quais estratégias tu vês que funcionam melhor em Portugal? Pronto, é assim, isto sendo muito prática, e eu que trabalho só com stands, eu sou a melhor pessoa para confirmar mesmo isso. Não há uma estratégia igual para cada cliente. A gente tem que analisar muito bem o stock que o cliente tem, temos que analisar a estrutura. Porquê? Porque não vale a pena eu estar a encher o cliente de leads quando sei que é só ele e que ele não vai ligar às leads, nem sequer vai fazer um acompanhamento, nem sequer vai fazer um follow-up, nada. Portanto, isto basicamente é olhar para o negócio dele, ter conhecimento do mercado e depois a partir daí criar uma estratégia. O que é que funciona bem em Portugal? É tentar olhar aqui para o tráfego não como uma forma de vender carros, mas uma forma do cliente ter mais contactos a chegarem até ele, não é? Portanto, nós, mediante depois o negócio em si, temos que ver qual é a melhor forma para aquele cliente de ele receber mais contactos. É um bocadinho por aí, mas depende muito, é mesmo... E há muita gente que me pergunta isso, e às vezes até devem pensar que é eu não querer revelar. O jogo. Mas não, porque eu já testei isso imensas vezes, que a mesma estratégia nunca funciona em stands diferentes. Portanto, nós temos que olhar mesmo para aquela realidade. E cada cliente meu é um cliente único. Por muito que seja do mesmo nicho, nunca nenhum deles, e mesmo na parte da gestão de redes, se eles compararem as páginas dos meus clientes, dificilmente vão dizer, é da Tânia. Não. São únicos mesmo. E tu vês que hoje um stand que não está a fazer este trabalho de marketing digital, ele vai conseguir vender online em Portugal neste momento? Dificilmente. Ou vai acabar por esgotar. Porquê? Porque ainda existem alguns stands em algumas regiões específicas, cá em Portugal, que vendem bastante por recomendação. Em algumas zonas um bocadinho mais de interior e por aí, há pessoas que já conhecem aquela marca e acabam por ir àquela marca. Mas isso vai acabar por esgotar, ou seja, a dada altura já não vai haver, até porque são zonas que são menos populacionais, a dada altura não vai haver, a fonte vai secar. Sim. Basicamente é isso. E mesmo os que tu ou que entram em contato contigo, como é que tu vês que está o marketing da maioria dos stands em Portugal? Está muito... Está a fazer uma coisa que eu falo para a minha equipa praticamente todos os dias, que é, está a ficar tudo muito igual, não é? As pessoas estão a seguir muitas linhas do que é que se deve colocar, do que é que se deve publicar, que tipo de campanhas é que se deve fazer, e a dada altura parece tudo o mesmo stand. Só mudam as cores ou o logotipo, não é? Quem está a fazer isso neste momento é assim. O que é que acontece? Eu acho que é por muito desconhecimento do mercado. Ou seja, as pessoas, há determinados aspectos do mercado automóvel que eu acho que há muita gente que entra porque realmente o mercado automóvel acaba por ser aliciante, não é? Porque a gente vê, tem uma margem maior, se calhar vai ser interessante. Mas na verdade depois a mesma estratégia de um restaurante não vai ser aplicada a um stand de automóveis, vai ser completamente diferente, portanto acho que as coisas estão a ficar todas muito iguais. Já viste o próprio dono tentar fazer o próprio marketing? Eu já. E como é que realmente corre essa história? Na maior parte das vezes é péssimo. Há alguns que têm algumas noções. Sim. Agora, aqui a questão é o tempo, não é? Não dá tempo para tudo, porque se o dono vem fazer o marketing, das duas uma, ou ele tem uma equipa imensa a tratar do resto do stand e pronto, gosta de marketing, quer fazer, ou então a conta não bate certo, não é? Porque é que ele vem tentar fazer o marketing? Há algumas pessoas, e eu lido com alguns, que têm alguma consciência. Sim. E sabem algumas coisas e vão perguntando algumas dicas e
ok. Mas também não entram por caminhos apertados, portanto, tentam estar sempre ali, fazem o marketing, mas de uma forma assim mais low profile. Mas eu acho que quando isso acontece, alguma coisa não está certa. Ou realmente é uma estrutura pequenina e ele não quer investir. Agora, tudo o resto, se ele vender bem, há ali qualquer coisa que não bate certo. Tu achas que eles já sabem todos da importância do marketing digital ou ainda respondem, é o boca a boca? Não sabem. Começam agora a saber, mas ainda agora, em 2024, há muita gente que acha que não vai vender através do marketing digital, ou seja, que vai continuar a ser o boca a boca ou a marca, e não conseguem ver que o marketing digital também ajuda no boca a boca, não é? Na criação da marca. Porque se eu tenho mais pessoas a vender, tenho mais chances dessa pessoa me recomendar. É isso, e chegar às pessoas, mesmo, eu, por exemplo, na minha localidade, eu por acaso devo saber, não é? Mas se me perguntarem, sei lá, centro de estética, eu se calhar não conheço os centros de estética todos que existem naquela localidade, não é? E se eu procurar, se eu estiver a pensar fazer alguma coisa de estética, se calhar vou só pensar naqueles que me vêm primeiro à cabeça, certo? Se nós tivermos uma estratégia de marketing forte relativamente a isso, até no boca a boca o marketing digital vai ajudar, não é? Porque as pessoas vão ficar com aquilo na cabeça e até pode não ser hoje, mas se calhar amanhã vão acabar por nos procurar, portanto é por aí. Muito bom. Já falamos aqui da parte de cliente, já falamos aí um pouco do teu crescimento. Agora vamos falar um pouco do teu trabalho como gestora de tráfego, um pouco da tua rotina, se ela existe, quantas horas trabalhas por dia, como é que tu geres o teu tempo, estás a conseguir passar tempo com os teus filhos ou não, o que é que tu consegues fazer com eles? Fala-nos um pouco aí sobre a tua rotina como gestora. Sim, confesso que foi difícil, não é? Até porque depois uma pessoa começa a trabalhar e as horas passam. Quando nós fazemos uma coisa que a gente gosta, as horas passam e a gente às vezes não se apercebe. Eu não sei se tu reparaste, mas eu no início comecei-me a queixar que no shopping trabalhava 8 a 10 horas. Sim. Se for preciso, como gestora de tráfego, trabalho mais até, Isso não é muito louco, né? No outro dia eu estive aqui a falar acho que foi com o Ricardo, e ele estava a dizer que ele mudou por causa de um burnout, porque ele trabalhava muito. Mas hoje ele trabalha mais e não tem um burnout. É isso. Mas a diferença é exatamente essa, ou seja, a dada altura não consegues, estás a trabalhar muitas mais horas, mas eu sou dona do meu tempo, não é? Portanto, eu se quiser começar a trabalhar às 7 da manhã, começo a trabalhar às 7, se eu conseguir organizar as coisas para começar a trabalhar ao meio-dia, começo a trabalhar ao meio-dia, portanto, eu acho que isso é impagável. Portanto, a minha rotina existe para conseguirmos manter aqui para conseguirmos manter a sanidade mental da equipa, não é? Porque senão também não é justo para quem trabalha connosco. Existe, e eu normalmente vou para o computador entre as 8h30 e 9 horas da manhã e fico até ao final do dia. Consigo passar muito mais tempo com os meus filhos e consigo passar, sobretudo, tempo de qualidade. Às vezes, se calhar, não passo mais horas, mas o tempo que passo consigo acompanhar, por exemplo, eles estão a treinar, o Vicente joga futebol, a Maria joga voleibol e eu consigo ir levá-los ao treino, se for preciso, naquela hora do treino eu consigo estar lá a assistir, que era uma coisa completamente impensável, consigo, se for preciso, ir buscá-los à escola, portanto consigo sempre fazer essa gestão. Portanto, a rotina existe e eu tento sempre criar ali o meu horário de trabalho, por muito que às vezes existam alguns imprevistos, mas normalmente das 9 até ao final do dia estou sempre no computador. Mas de qualquer forma sou eu que decido as horas que vou trabalhar e que horas é que vou trabalhar. Sentes que estás a vê-los crescer? Completamente. Até demasiado rápido, não é? Porque há gente que diz, olha, eu não dei por ela, por ver os meus filhos crescerem. Sim, não, mas eu agora sinto e é interessante. Eu, por exemplo, esta semana, e a falar no tempo, isso é importante, eu já tinha tirado férias em junho, mas agora senti que já não ia conseguir, porque eu gosto muito de trabalhar em setembro, portanto detesto tirar férias em setembro, e então pensei assim, a gente vai ter que arranjar aqui uma alternativa, porque eu preciso tirar uns dias, nem que seja para os miúdos, e espairecerem mais um bocadinho. E posso dizer que na segunda-feira passada, está agora a fazer uma semana, marquei 4 dias para quinta. Para quarta. Portanto, isto noutra situação qualquer era impossível, não é?
E eu marquei ali uns 4 dias, estive fora, levei computador, ainda fiz algumas reuniões, as que consegui agendar, agendei, ou adiantei ou atrasei, mas isto é a maior prova de que o controle do tempo está do meu lado. E lá está, e depois vem tudo o resto. Se eu tenho controle do tempo, depois também consigo acompanhar os miúdos e consigo fazer coisas que se calhar noutra altura não conseguiria fazer, mesmo por mim. Portanto, é a grande mais-valia isto. Trabalhas a maioria das vezes em casa ou no teu escritório? Em casa. Em casa. O meu marido costuma dizer que qualquer dia eu entro no escritório e deve ter lá alguém a dormir. Porque muitas das vezes é mesmo aquela preguiça de pôr o computador na mala e mais não sei o quê, e ir para o escritório. Então acabo muitas das vezes por trabalhar em casa. Dá para trabalhar em casa e ser mãe de 2 crianças? Dá para trabalhar em casa e ser mãe. É preciso ter apoio, não vale a pena estarmos aqui Sim. com falsos moralismos. Não, é fácil, as crianças aos pinos e às cambalhotas na sala e nós a trabalharmos. Não. Eu tenho uma rede de suporte muito, muito boa. E isso não há como fugir disso. Mas é possível completamente. E além disso, fazes mais alguma coisa? Faço, tenho hobbies, não é? Eu voltei a jogar voleibol, portanto era uma coisa que... Eu sou muito preguiçosa, sou mesmo muito preguiçosa a nível de exercício físico. Então tentei ginásio, tentei fazer pilates, tentei fazer uma série de coisas, mas nada... Se eu não gostar, eu não avanço com as coisas, ou seja, eu não continuo. E surgiu aqui a possibilidade de voltar a entrar numa equipa, inclusive eu vou competir, portanto vai ser uma coisa a sério. E realmente estou a levar isto a sério e está a ser muito bom, porque é aquela 1h30, 2 horas em que eu não penso em absolutamente nada e estou a fazer algo só por mim e estou-me a divertir e além de fazer bem à saúde, faz bem à cabeça, portanto é isso. E o pessoal tem sempre uma preocupação com férias. Como é que são as tuas férias? Como é que são as férias dos membros da tua equipa? Como é que tu organizas isso? Como é que é hoje essa parte? É assim, no caso da minha equipa, que é mais fácil falar, elas decidem as férias que querem tirar e a gente agiliza, não é? Elas só têm que me dizer com alguma antecedência, marcamos no calendário e está feito. No caso das minhas férias, eu não gosto muito de tirar férias, eu confesso. Principalmente nesta altura, porque eu tenho muito aquele Esse comentário foco. pode fazer confusão à maioria das pessoas que estão a Eu ouvir, sei. que não são ainda gestores. Eu não gosto de tirar férias. Pode parecer meio louco, até porque se falarmos com 99% das pessoas, férias é um momento alto do ano. Inclusive eu no outro dia estava num café e estava uma menina a atender e estava um senhor lá e acho que ele perguntou para ela: e aí, como é que estás hoje? Ela, mais um dia, vai-se andando. E ele, pois, mais um dia a trabalhar para a reforma, né? Então, ou seja, a mentalidade é muito de eu vou trabalhar para a reforma, vou trabalhar para as férias. E quando alguém que está no trabalho mais tradicional ouve, eu não sou muito motivado a ter férias, ou não é uma coisa que eu gosto muito, explica um pouco isso para as pessoas conseguirem entender. Então, eu sempre trabalhei por conta de outrem e fazia, ou seja, tinha 22 dias de férias, ou 25, o que fosse, e marcava ali, ok, tinha que marcar as férias para aquela data e pronto, ok. E a gente lá fazia as férias. Desde que comecei a trabalhar por conta própria, há aqui 2 variantes, que é, em primeiro lugar, eu posso tirar férias quando me apetece. Exemplo disso foi esta semana, quis tirar 4 dias, tirei 4 dias e as coisas continuaram a rolar. E depois, não é só isso, eu estou a construir alguma coisa minha e das duas uma, ou eu me sentia muito cansada e não posso mais, mas aí já alguma coisa não estava a bater certo, não é? Porque se calhar não estava a fazer bem aquilo que eu gosto, não estava a fazer o que eu gosto, não é? E não é o caso. E é um bocadinho por aí, ou seja, eu estou a construir uma coisa, eu estou a trabalhar para a reforma, mas eu estou a trabalhar para a minha reforma aos 40. Eu quero chegar aos 40 anos e ter de controlar o meu negócio, estar, sei lá, na Polinésia Francesa ou em Bali. Já te aviso que todas as pessoas que eu ouvi falar que iam fazer isso aos 40 anos não fizeram, não é porque não podiam. É porque eles gostavam tanto daquilo que eles faziam. Pois, e eu também, provavelmente vai ser a mesma situação. Mas pronto, eu gosto de imaginar que aos 40, não é? Daqui a 5 anos, estou com um negócio já muito mais estruturado e a trabalhar exatamente para
por esse descanso, não é? Agora, parar é morrer. Eu, por exemplo, estes dias num sítio um bocadinho mais parado e já me estava a fazer confusão, ou seja, eu não consigo, eu tenho que estar sempre, e por isso é que estava sempre, eu tirei férias e estava sempre com os telemóveis. Eu tenho uma pessoa da minha equipa que faz o contacto com alguns clientes. Ou seja, quando o cliente manda um carro vendido ou alguma coisa do género, é ela que trata. E a dada altura, ela respondia, logo a seguir respondia eu. E não precisava, estava de férias, não é? Sim. Mas é mais forte que eu, ou seja, não dá para estar parado neste momento. E lá está, eu gosto tanto disto e sinto que estou a construir uma coisa tão consistente que não me faz sentido parar. Agora, lá está, também não romantizo o excesso de trabalho, não. Mas lá está, é uma questão de nós nos conhecermos a nós próprios e sermos equilibrados. Eu acho que há muito do momento também. Hoje eu consigo desligar durante uma semana e não fazer nada, mas estamos a construir equipa há 5 ou 6 anos. Certo. Então há momentos, no início não. Talvez eu também não conseguiria. Então as coisas também vão sendo construídas, só que depois que elas estão construídas, depois que a gente aprende a criar um negócio, a formar uma equipa, a gente aprende a formar qualquer tipo de negócio. Né? Depois a nossa vida fica muito mais fácil. Boa, já pensaste em desistir? Olha, eu até vou ser muito sincera, eu às vezes que me custa mais e que até penso em desistir é quando tenho que fazer estas coisas, sabes? Tipo de podcast, palestrar e mais... Porque isto é completamente eu estar fora do meu pé. Sim. E depois penso assim, não... Esta é a função do mentor, tirar a pessoa da sua zona de conforto. Não, mas é um bocadinho isso, percebes? Ou seja, os momentos... nem as reclamações dos clientes, porque elas existem, nem isso me tira do sério. O que me tira do sério é ter que aparecer, é ter que vir aqui fazer estas coisas e não tenho que fazer isto, não é? Mas eu sinto que se fizer isto estou a dar mais um passinho face ao meu crescimento profissional, não é? Porque estou a sair da minha zona de conforto e embora seja muito bom nós trabalharmos na nossa zona de conforto porque conseguimos ser muito melhores, a verdade é que quando conseguimos sair dela e fazer coisas diferentes também nos tornamos melhores. Mas não achas que lá atrás isso contribuiu para o teu crescimento? Ou seja, se lá atrás talvez... Agora algumas coisas que para ti são normais, lá atrás era o podcast. E tiveste que fazer, isso depois tornou-se normal e depois vais para o próximo nível, etc. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é a única altura que me apetece assim desistir e eu vou desistir. Não, mas depois desistir também não faz parte de mim enquanto pessoa, percebes? Portanto, não era... Acho que é... Eu já pensei em várias vezes, mas dura 10 segundos. Eu Pois. Depois volto a pensar como é que era a minha vida antes e depois penso, não. Eu também costumo acabou. ter esses momentos dramáticos. 10 segundos chegam. Apetece-me deitar no chão. Aliás, tu às vezes levas com esses momentos dramáticos de me apetecer deitar no chão, chorar e pronto. Mas também 30 segundos, vá. Sim, depois a gente volta a imaginar como é que era e volta. Boa. Estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu faço sempre uma pergunta muito especial aqui para quem está comigo. Mas eu vou mudar um pouco a tua pergunta. Visto que o mote da tua gestão de tráfego foi os teus filhos. E a pergunta que eu te vou fazer é, e tu podes olhar para a câmara, podes responder isso olhando para mim. Vamos imaginar que os teus filhos estão a ver este podcast aqui há alguns anos e tu já não estás cá. Qual mensagem tu gostarias de deixar para eles? Isso é injusto. E não vou olhar para a câmara. Tá bem. Mas isso é injusto. Não, isso foi duro. Não, eu acho que não vou precisar dizer nada, ou seja, para eles, porque há uma coisa que eu digo sempre, todos os dias, e eles sabem disso, que tudo aquilo que eu faço diariamente, desde a coisa mais pequenina, ou até mesmo daquela reclamaçãozita que eu lhes faço a eles, ou às vezes digo que lhes vou açapar, não é? Que lhes vou dar açapar. E, por exemplo, ao meu filho nunca lhe bati sequer. Mas isso é sempre, ou seja, eu tenho sempre cuidado de diariamente dizer-lhes que tudo aquilo que nós fazemos é para eles e por eles. Portanto, aquilo que eu diria daqui a uns anos, se eles estivessem a ver isto e eu não estivesse cá, é que eu, em primeiro lugar, queria muito que eles fizessem sempre aquilo que eles sentem que devem fazer. Ou seja, que não fossem minimamente influenciados por familiares, por amigos, pela sociedade, por aquilo que eles, às vezes há aquela coisa de isto está certo, isto está errado. Não. Eles devem seguir sempre, e eu sou um exemplo disso. Ou seja, por muito que às vezes parecemos um bocado loucos ou teimosos, ou fazer aquilo que eles acham que devem fazer,
que isso os faça felizes, espero que estejam, que nessa altura estejam a fazer isso, e que principalmente que de mim tenham herdado a capacidade de querer sempre mais, ou seja, de quererem ser sempre, não é só, e eu quando digo querer sempre mais, não é só a parte financeira, ou seja, é sermos melhores pessoas, sermos melhores profissionais, ser melhor mãe, porque também foi um bocado isso que eu quis sempre ser, porque eu sei que falhei muito na minha primeira filha e o objetivo é ser melhor mãe a cada dia que passa. Portanto, em todos os campos da nossa vida, nós somos sempre melhores. É um bocadinho por aí. Não me conseguiste para chorar, mas quase. Boa, Tânia, muito obrigado aí pelo teu tempo. Muito obrigado por teres vindo aqui. Tenho certeza que serviu de inspiração e de aprendizado para muitas pessoas que estão aqui connosco. Muito obrigado. Obrigada. Tá Obrigada. Bem, Tânia. Para ti que estás aqui a assistir, se gostaste deste episódio, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Eu vou partilhar, obviamente, aqui este podcast com a Tânia. Então, se tiveres alguma dúvida, também podes deixar aqui. E se tu fores dono de um stand e quiseres contratar também o serviço aqui da Tânia, eu vou deixar também o Instagram dela aqui em baixo. E já sabes também, inscreve-te aqui no canal para veres mais episódios do LLcast. Um abraço e até à próxima.